Estou aqui no centro de Katmandu. Aos Hebreus, capítulo 8, verso 8, diz: Mas Deus, repreendendo-os, diz: Virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles também não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Se posso pedir-lhes, apenas feche seus olhinhos, por favor. Paizinho, mais uma vez, agora li a tua palavra, como sempre faço, Senhor, antes de ministrar a mesma. Eu faço com temor de ti, porque a palavra é tua, e a igreja é tua, e também sou teu. E, portanto, sei que a tua igreja quer entender a tua palavra, por isso está aqui esta noite. Rogo-lhe, portanto, que enquanto eu estiver a falar, o teu Espírito, nosso amado Senhor e Criador e Mestre, possa nos ensinar aquilo que tu queres. Que o nosso coração possa agasalhar todas as verdades inerentes à tua palavra. Assim eu lhe peço, em o nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Queridos, como disse, esse livro repleto de revelações extraordinárias, de um conteúdo profético e também histórico, nos fazendo olhar ao mesmo tempo que para o passado, focando os nossos olhos ao futuro. É um dos livros mais equilibrados da Bíblia Sagrada, é o livro de Hebreus. Ele, como já disse, não tem um autor em específico, embora a sua forma de escrita e a sua profundidade se parece muitíssimo com a linguagem e com o conteúdo doutrinário do apóstolo Paulo. Então, se supormos que foi Paulo que escreveu, embora não tendo como dizer isso como uma afirmação verdadeira, mas também não erramos pela similaridade das coisas aqui expostas. E como disse, é um livro extraordinário, o equilíbrio que ele tem enquanto que revelações do passado, ensinando acerca do novo, é fantástico. Não existe no Novo Testamento um livro tão profundo quanto as coisas do Antigo Testamento, aplicando-as no Novo Testamento, nas mensagens de Jesus. São os dois únicos pregadores que conseguiram tomar as verdades do Antigo Testamento e mostrá-las aplicando a realidade de nossas vidas. O primeiro foi Jesus, obviamente o máximo de todos. O segundo é o escritor aos Hebreus. Ele consegue nos colocar dentro do Antigo Testamento, olhando para o Novo, e consegue nos colocar dentro do Novo Testamento, olhando para o Antigo. É uma coisa tão linda estudar esse texto. Você fica pasmo com as delícias projetadas por Deus na sua palavra e ficamos assim abismados. O quanto perdemos de não entender e não receber o que está escrito aqui pela fé. E o que o Senhor nos leva a encontrar esta noite nesse texto é exatamente as alianças que o reino de Deus propõe. Poderíamos chamar esta noite de fato e verdade as alianças do reino. Nós temos a ciência em nosso coração
de que existem duas alianças, a aliança antiga e a nova aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas para chegarmos dentro desse contexto das duas alianças, uma somada à outra, o novo cumprindo o velho e o velho fazendo plataforma para o novo, é necessário fazermos uma busca e um entendimento de qual é a ideia de Deus enquanto a isso. Eu percebo nesses textos que o reino de Deus, ele é a base de alianças, ele é constituído de alianças. Na verdade, mais do que uma aliança, ele é constituído no cumprimento das fidelidades dessas alianças. É justamente dentro desse contexto que a gente compreende a ideia de Deus. Por quê? A celebração de uma aliança em si mesmo não é a garantia do recebimento das promessas, seja do reino ou seja das partes constituídas, mas a fidelidade entre as duas partes é que é a garantia de que tudo aquilo que foi firmado venha para a nossa vida e seja de fato verdade, apreciado e praticado por todos nós. E quando se fala de aliança, ela é entendida como um acordo, como um contrato, como uma parceria, como uma espécie de fidelidade, de compromisso, de matrimônio. Quando duas partes se unem em determinado ponto, acordados, interessados, um favorecendo o outro e cumprindo os deveres um para com o outro, expostos no momento em que faz esta celebração. Portanto, precisamos compreender a ideia de Deus, justamente porque quando Deus fala de aliança, ele fala de pelo menos três coisas, de dualidade, ou seja, é impossível fazer aliança com uma pessoa só. Aliança é a partir de dois personagens, Deus e mais um. Então ele sempre coloca sob a dualidade, ele coloca sob o prisma de persistência, de consistência, ou seja, é algo que você luta para manter, luta para executar, luta para perseverar, para conter o que está ali falado pelas partes e obter os resultados dessa fidelidade entre as partes. Essa é a visão que Deus tem dentro da sua palavra sobre a aliança. Portanto, poderíamos tentar dinamizar o pensamento de Deus e clarear para nós. Quando Deus fala de aliança, ou seja, aliança segundo Deus, é mutualidade. Sempre, sempre. Obrigações mútuas, acordos mútuos, valores mútuos, bênçãos mútuas, atribuições mútuas. Sempre assim. Toda aliança tem um perfil de responsabilidade quanto um perfil de recebimento de favores. Você cumpre a parte porque em determinado momento aquela parte cumprida lhe devolve favores ou bênçãos ou algumas coisas advindas do momento em que você celebrou. Segundo Deus é assim, você faz a sua parte, Ele faz a dele, Ele te abençoa, você glorifica, Ele te abençoa e assim por diante. É uma vida relacional. Aliança segundo Deus é a celebração de duas vontades. O que Deus deixa expresso em sua palavra é que é impossível ele celebrar uma aliança com alguém sendo só da vontade dele, sem que a vontade dessa pessoa esteja em evidência. Entende? A aliança só passa a ser verdadeiramente uma aliança quando as duas vontades se unem e estão de acordo. Do contrário, não é aliança, é mal um contrato ditatorial. Quando Deus trata isso, Ele faz exatamente a partir da ideia de que a recíproca é verdadeira de ambas as partes. Tanto quanto Ele derrama da sua bondade, Ele espera que daquele no qual Ele derramou a sua bondade seja de fato verdade aplicado também na contrapartida. Segundo Deus, aliança é a materialização de relacionamento. Ele deixa muito exposto isso no Antigo Testamento, como que para as pessoas verem, para ter um relacionamento com Ele visível aos povos, às nações e testemunhas. Ele materializa esse relacionamento através de uma aliança. Ele celebra isso e deixa essa celebração testemunhada através de escritos, através de pessoas, através da história e assim por diante. Aliança, segundo Deus, é nada mais do que o estabelecimento de um elo de fidelidade. Quando Deus fez ou praticou uma aliança com alguém no Antigo Testamento, Ele está declarando para esse alguém não apenas a
a grandeza de seu amor e de seu afeto, mas ele está também declarando, nas entrelinhas de suas falas, que ele confia na pessoa no qual ele está declarando a sua aliança. Ele confia que aquela pessoa, embora Deus seja onisciente, onipresente, onipotente, capaz de saber o presente, passado e futuro, futuro, passado e presente, capaz de estar no passado no mesmo tempo que ele está no futuro, e se você procurá-lo no futuro, ele pode ser achado no passado, se você procurá-lo no passado, ele pode ser encontrado no presente. A resposta que você faz no passado está no futuro, e a resposta que você procura no futuro está no passado, tudo porque Deus preenche tudo em todas as formas. Mesmo ele sabendo tudo isso, estando em todos esses lugares, nessas dimensões de tempo nos quais nós estamos presos, mas ele não, ainda assim, ele celebra isso a partir de seu sentimento, e não propriamente a partir de sentimento daquele no qual ele celebra. Todos os acordos, todas as alianças que Deus fez com o homem, mesmo sabendo que este iria errar, pecar, ele fez a partir de seu sentimento para com o homem, na expectativa de que esse homem, ainda sabendo que ele vai errar, esse homem sim, no tempo presente que ele tem, haja de Deus um derramar, e esse derramar vai abençoar outras pessoas no futuro que vão ser fiéis, ainda que aquele no qual ele celebrou a aliança não seja fiel. Portanto, é a celebração de um elo. É nada mais do que essa construção, esse estabelecimento de um elo de fidelidade. Toda aliança com Deus exige um pino maior de fidelidade, um laço entre as duas partes de fidelidade. É por isso que a grande parte das pessoas que dizem ter um relacionamento com Deus não conseguem exaurir dele nem o seu entendimento e nem tampouco os benefícios do seu reino ou os benefícios já conquistados por Jesus na cruz, que podem ser absorvidos por nós pela fé. E as pessoas, na maioria delas, não conseguem fazer isso justamente por suas infidelidades. E quando eu falo de infidelidade, eu não estou dizendo apenas de aspecto financeiro. Essa é a menor das infidelidades que o homem tem, mas que tem um estrago preponderantemente grande na vida de todo aquele que assim pratica. Mas há muitos meios de sermos infiéis para com o Senhor, seja nos olhares, seja nas falas, seja nos nossos meios de relacionar, seja nos nossos sentimentos escuros e escondidos, seja na forma como a gente cultua, enfim, são tantos meios. A aliança, segundo Deus, é o ponto de partida ao acesso aos benefícios do reino. Tudo no reino é acessado através de alianças. Tudo. Desde os primórdios da humanidade, isso foi estabelecido por Deus. A recíproca dessa fidelidade entre as partes é o que Deus mais espera. Percebam que isso quer dizer. Ora, de maneira simples, quer dizer que Deus é a única pessoa, e diga-se de passagem, que todas as vezes que foi celebrada uma aliança de Deus para com o homem, esta nunca veio de baixo para cima, nunca partiu do homem para com Deus, mas todas as vezes partiu de Deus para com o homem. Você não vai encontrar na história da humanidade, ou mesmo na história bíblica, ou mesmo na história de algumas religiões que copiam o universo da história de Deus, citações que se pareçam com o homem buscando Deus. Ao contrário, todos os segmentos da história da sociedade, da humanidade, seja ela religiosa ou não, traz nos seus meandros Deus procurando celebrar alianças e relacionar com o homem, nunca ao contrário. Portanto, quando parte para essa ideia de Deus, de uma fidelidade entre as partes, ele está afirmando que todas as vezes foi ele que propôs essa aliança. Em todas as alianças celebradas pelo Senhor, você vai perceber, queridos, que da parte dele é inquebrável. Ele nunca quebrou uma aliança com ninguém, em momento algum. Em todas as páginas da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver uma só partícula em que Deus tenha rompido a sua aliança por parte dele mesmo, por ter não cumprido uma parte do artigo, ou por não ter falado e não ter cumprido o que havia de falar. Se você correr na sua Bíblia,
Você vai ver o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 2, e os versículos 11, 12 e 13, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra, que Ele é extremamente fiel, ainda que nós nos tornemos infiel na aliança que Ele fez conosco e não cumpramos para com Ele aquilo que dissemos, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Entende? Tudo que Deus celebrou e disse, Ele mantém por conta de si mesmo. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele tem zelo dele mesmo, significa que ele luta para manter o seu nome intacto, ainda que tenha motivos cabais para não cumprir tais promessas. Entretanto, ele se mantém preso àquilo que ele mesmo falou. Ele estabeleceu uma lei que ele não volta atrás, e ele se submete à lei que ele mesmo estabeleceu. Ele é fiel. Então diga para quem está ao seu lado, da parte de Deus, você pode contar com total fidelidade. Isso é maravilhoso, irmão, porque você pode acrescer a sua confiança, sabendo que Ele nunca vai te decepcionar no que tange a parte dEle. Só que a aliança é recíproca, e portanto, quando vem para o nosso lado, a coisa muda. Se do lado de Deus é inquebrável os seus acordos, do lado do ser humano, todo acordo é quebrável, é passível de anulação, é passível de romper protocolos, quebrar artigos. Isso é histórico, e não apenas biblicamente dizendo, mas isso poderia também ser visto dentro de nós. Quantas vezes rompemos ou quebramos uma aliança que fizemos com Ele, seja em uma promessa de fim de ano, seja em um voto que não cumprimos, seja em uma fala que dissemos que ia fazer e não fizemos. Certo dia cobrou-me o Senhor em um ato muito simples, mas que me deixou perplexo. Eu estava dizendo: Paizinho, amanhã eu quero estar. Eu me lembro que eu disse na época às 5 horas. Foi já há muito tempo isso. Eu digo: Senhor, amanhã eu quero estar às 5 da manhã e ficar pelo menos até às 10 horas aos seus pés, te adorando, fica comigo. Ele repreendeu-me na hora e disse: não me diga isso. Eu digo: por que, Senhor? Não, eu estou dizendo que eu vou estar lá na igreja em tal horário, que eu quero estar com o Senhor. E ele disse: filho, não fale aquilo que você não vai fazer. Eu digo: por que tu dizes tal coisa? Ele diz: porque você já disse outras vezes isso, e eu estive lá te esperando e você não apareceu. Então foi um choque para mim, porque eu imaginei: mas peraí, tu é Deus, como é que tu vai para algum lugar e espera eu chegar? Ele diz: eu sou um Deus que completo tudo em todos, mas me manifesto de modo individual para cada filho meu. Então ele faz um compromisso, ele espera que esse compromisso seja cumprido. Desse tempo em diante eu passei a tomar o cuidado, inclusive até quando planejo meus jejuns, em que faço a Ele um compromisso, dizendo: Senhor, eu vou jejuar amanhã o dia inteiro. E quando dá 3 da tarde, eu digo: Senhor, olha, não aguento mais, a barriga está me detonando. E vou lá e entrego. Eu perdi tudo. Por que eu perdi tudo? Porque eu falei que era o dia inteiro. Deus não volta atrás do seu acordo. Se você ou eu não tivesse dito que seria o dia inteiro, beleza. É melhor dizer: Senhor, eu vou jejuar até a hora que eu aguentar. Eu vou orar até a hora que eu aguentar, do que dizer: vou fazer e não fazer. É por isso que o autor, postulamos ser Salomão, de Eclesiastes 5, ele disse: cuidado, não vote se você não pode cumprir. Se falares com Deus algo, cumpra. Ele sabia que da nossa parte nós somos fadados a quebrar acordos. E todas as alianças que Deus fez no contexto bíblico foram quebradas não da parte de Deus, todas da parte do homem.
Incrível. Portanto, a ideia de Deus é essa reciprocidade. Agora, dá-nos a ideia, humanamente dizendo, que uma vez que a aliança da parte nossa é quebrável, provamos isso com as nossas atitudes, a ideia que procede de Deus de aliança é como se fosse a ideia de um casamento, sabe? De uma monogamia, de o ajuntar de duas pessoas e tornar isso inseparável. Quando a gente tem uma análise de casamento, a gente pensa isso, fazemos por conta da lei e nos submetemos à lei, até porque Paulo disse que a gente precisa estar sujeito e nos submeter às leis estabelecidas na terra, porque leis foram estabelecidas por Deus. Quando Paulo fala de autoridades, ele não está dizendo que o governo corrupto foi Deus que colocou ele lá. Ele está dizendo que o sistema de autoridade foi Deus que estabeleceu. Mas a escolha das pessoas foi nós que colocamos. Então, perceba que partindo dessa ideia, estamos sujeitos às leis, e a gente entende que um casamento é aquele documento, a celebração está ali. O termo de casamento civil, nos submetemos a isso, está casado. Segundo Deus, isso é válido e é importantíssimo, porque sem isso quebramos o princípio que Paulo estabeleceu a partir da lei de Deus. Mas para Deus, muito mais do que o documento, é a junção do corpo. É por isso que a Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa é a junção do casamento. Querendo Deus dizer que se tornou inquebrável, inseparável. E mesmo que separe, parte de um fica no outro, e parte do outro fica no outro para sempre. Pode divorciar-se, mas fica, não tem jeito, que uniu-se, fica a lembrança, fica, se tem filhos, fica a herança. Portanto, faz parte. Essa é a ideia de Deus, de que uma aliança feita, ela não tem um efeito apenas no papel, passageiro, efêmero. Ela tem um efeito permanente, numa ideia de que seja continuadamente preservada. Entende? É assim que Deus pensa quando fala de aliança. É por isso que Jesus disse que Deus odeia o divórcio. Parte desse princípio. Eu não vou nem entrar nessa discussão do divórcio agora, pela multiplicidade dos pensamentos e das ideias que está por esse país. Mas quando parte do contexto de aliança, ele está dizendo que para ele, mais do que um papel, a aliança é quando se celebra na alma, no interior de seu coração. Entende? É isso que ele explica através de Hebreus, que no futuro a aliança celebrada seria mais do que um documento, mas escrita no entendimento e nos seus corações, de onde o homem não consegue apagar ou anular. Essa é a ideia do eterno. Portanto, queridos, partindo desse princípio, eu entendo que Deus constrói alianças. No Antigo Testamento, ela é construída com dois elementos: amor e fidelidade. Todas as vezes que você olha aliança segundo Deus, você vai ter esses dois fatores: amor e fidelidade. Amor é o que leva Deus a propor uma aliança. Fidelidade é o que leva Deus e as pessoas a manterem em pé uma aliança. Entende? Repita isso, por favor, para que você memorize e se comunique comigo. Diga: é preciso celebrar a aliança sobre isto: amor, fidelidade. Não tem como ter aliança, irmão, sem amor. Nem tem como manter uma aliança intacta sem fidelidade. Concorda comigo? Portanto, são as duas coisas que Deus fundamenta, que Ele constrói as alianças no Antigo Testamento. E olhando sobre esse princípio, então é possível fazer um diagnóstico de tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento e das alianças que Ele celebrou. E eu vou tentar ser muitíssimo breve, te mostrar esse resumo das alianças que Deus celebrou. Tudo que a gente lembra hoje é só duas: antiga e nova.
velho e novo. Para nós hoje é isso. Mas para chegar no novo, passaram por muitas. E a primeira aliança celebrada por Deus foi lá no Éden. Se você quiser fazer uma viagem rapidamente na sua Bíblia, tome-a, por favor, e vai lá no Gênesis ligeiro, eu vou dizendo a você, e você vai comparando. A primeira aliança que Deus celebrou com o Adão, e diga-se de passagem, em Gênesis 1, verso 28, que Deus celebrou com o Adão 2 alianças. Foi um cara como que a plataforma de lançamento do plano redentor de Deus, que celebrou 2 alianças. A primeira pode ser chamada de edênica, aliança do Éden, feita com Adão, mas dentro da inocência e santidade e eternidade do Éden. E o verso 28 do Gênesis 1, disse o Senhor, e Deus os abençoou e lhes disse ao casal: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus disse ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. E todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Perceba que ele estabelece a primeira aliança com o casal, dizendo: tudo o que vocês precisam, eu tenho feito. O que é interessante é que a base que Deus usa para celebrar essa aliança com o casal é o seu sentimento, é o amor. Faz uma viagem comigo no mesmo capítulo 1. Venha rapidamente, por favor. Olha lá para você ver de imediato o versículo 10. Última frase do versículo 10. Só vamos ler a última frase para a gente ganhar tempo. E viu Deus que isso era bom. Ele celebra esse segundo dia e viu Deus que era bom. Agora o versículo 12, a última frase. Olha aí. E viu Deus e ficou bom. Se você puder ler mais um pouquinho, venha por bondade no versículo 18. Leia rápido e com força, só a última frase. Verso 21. Verso 25. 1, 2, 3. Todos os dias que ele foi criando, terminou, ele disse: é bom. Todos os dias. Agora vem mais uma vez, por bondade. Verso 31. Última frase. E tudo havia ficado. Não. Olha a tela. E Deus viu o que tudo tinha feito. E tudo. Outra vez. Todos os outros 5 dias, ele disse: é bom. Mas no 6º dia, e o que ele fez no 6º dia? Vocês não leem a Bíblia? O que ele fez no 6º dia? O homem. Então quando ele termina, ele diz: muito bom. Todas as outras coisas, bom. Mas quando ele fez vocês, muito bom. Vou dizer de novo, meu Deus do céu, irmão. Todas as outras coisas, bom. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado. Mas quando ele fez vocês, muito bom. O que é isso?
uma resposta do que ele sente. Ele olha para o ser que ele cria, o homem, e no homem a mulher, e ele se apaixona. É amor. Ele diz: cara, ficou bom demais esse negócio aqui. Pensa um povo bonito. Amei. Vou dar um like. Amei. De modo que ele expressa isso. E é por amor. E a Bíblia diz que ele amou o Adão. Olha o que Oséias escreve. Corre lá na sua Bíblia, por favor. No capítulo 6 e o verso 7. Oséias, profeta extraordinário, que teve uma história dramática. Oséias 6, 7. Essa NVI tira tudo o que é real, irmão. Muda essa versão por bondade. Vocês devem ter a NVI só para consulta, nunca para pregar aos outros. Ela tira sentido de textos que são realmente reais. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso, eles se portaram aleivosamente contra mim. Agora, aí foi fundo, irmão. Sabe o que significa a palavra aleivoso? Diga para quem está ao seu lado: você é aleivoso? Eu creio que não. A palavra aleivoso quer dizer infiel. Deus está dizendo que ele celebrou uma aliança com o Adão, lá no Éden. Ele o amou, e por o amar, algumas versões você vai ver escrito dessa forma, que amou Adão e ele não honrou, rompendo esse amor. Ele celebra isso com Adão, dizendo: olha, eu tenho te dado tudo isso aqui, meu filho. A terra inteira é tua, viva, aproveitem, viva com amor. Entretanto, o Adão olhou para tudo isso. Eu acho lindo isso, porque na expressão que Deus faz quando cria o homem, ele está dizendo assim: eu só quero amor. Eu amei vocês, então vou fazer uma aliança com você, porque eu só quero teu amor, Adão. Enquanto Deus quer amor, o Adão olha para essas coisas, e ele quer as coisas. É por isso que na primeira proposta que eles receberam, eles preferiram as coisas ao invés do amor. A infidelidade deles se deu em razão das coisas. Deus faz então uma segunda aliança com o mesmo Adão. Volta na sua Bíblia no capítulo 3, verso 14. Logo na queda, essa aliança celebrada por Deus aqui, ela ecoa para a eternidade. E ela tem resultados impactantes na humanidade inteira, tanto quanto a não observância da primeira aliança com Adão também promoveu impacto na humanidade inteira. Disse, pois, Deus à serpente: porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, e em fadiga dela comerá todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerá das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Esse concerto, essa aliança feita com Deus a partir da queda de Adão,
também teve impacto na humanidade inteira. E ele estabelece aqui um princípio de conserto, de alinhamento, de reino para todo ser vivente. É por isso que as outras alianças continuam sendo celebradas. A partir desse texto, todos os filhos de Adão deveriam andar em temor e em amor com as lições de seu pai Adão. Adão conviveu com Deus. Seus filhos conviveram com Deus. Literalmente, Deus conversava com eles, literalmente. Então eles deviam transmitir isso de maneira tão pontual, tão amorosa, tão afetiva, que os seus filhos, netos, bisnetos e as gerações posteriores pudessem sim desejar e manter esse elo de fidelidade para com esta aliança, crendo na promessa que Deus havia feito. Mas é provado nos capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis que as gerações posteriores a Adão quebraram esta aliança. E no verso 5 em diante do capítulo 6 mostra que não apenas quebraram, mas desejaram se manter afastado da aliança para com Deus. E no verso 8 decide o Senhor fazer um pacto de destruição e punição dos pecadores. E inicia o processo de uma outra aliança, uma terceira aliança, que é celebrada com Noé. Vai aí na sua Bíblia, por favor. E no capítulo 8, o verso 20 e o 22, Noé está fazendo um culto, e agrada a Deus esse culto. Aí no capítulo 9, e os versos 1 ao 17, eu não vou ler todo, mas vou ler apenas o 11, para ganhar tempo. Deus estabelece com ele uma aliança e para com seus filhos depois dele. Diz assim: estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Perceba que estabelece Deus uma terceira aliança, porque afinal de contas, queridos, a terra inteira foi engolida pelo dilúvio, e sobrou apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, homem reto, temente, fiel a Deus, perfeito em seus caminhos. E ele ensina os seus filhos o temor e a justiça ao Senhor. Seus filhos se casam e vivem relacionamentos saudáveis debaixo da tutela, vendo o julgamento que a terra viveu. Cheios de temor, iniciaram uma nova população. Então esperava-se que cada um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, pudesse guardar essa aliança e transmitir aos seus filhos, e assim por diante. Mas eles não o fizeram. Também quebraram uma aliança. E no capítulo 11, as nações são espalhadas por conta da maldade do coração humano. E no capítulo 12 de Gênesis, você encontra uma outra celebração de aliança, onde Deus começa o processo. Mas é no capítulo 15, onde o chamamento de Abraão ganha contornos de uma aliança. No versículo 18 do capítulo 15, uma nova aliança é celebrada. Justamente porque em Noé, Deus celebra com ele a aliança e diz: eu só quero me relacionar com vocês, eu quero amor. Mas os filhos de Noé queriam as coisas. Então Deus chama Moisés do meio das coisas, aliás, Abraão do meio das coisas, e diz: sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E no capítulo 15, verso 18, ele celebra a aliança, ou essa aliança ganha os contornos visíveis, pois diz assim no verso 18: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até
o grande rio Eufrates. Oh, que legal! Deus olhou Abraão e gostou dele, viu fé, diligência, coragem, e buscou uma amizade com Abraão. E celebrou essa amizade com Abraão. Derramou amor sobre Abraão e teve uma recíproca do mesmo. Olha na sua Bíblia, por favor, a recíproca de Abraão. Capítulo 22 de Gênesis, verso 12. Diz assim, verso 11: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Que lindo! Olha o que Isaías fala. Vai lá no capítulo 41 e o verso 8 de Isaías. O que Isaías confirma acerca dessa aliança, dessa recíproca de Deus para com Abraão e Abraão para com Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, Só que as versões mais antigas, na verdade, Almeida corrigida, vai trazer uma expressão tão linda. E eu vou te mostrar nessa Bíblia minha, que é tão fantástica. Olha o que diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de meu amigo. Quando Estevão prega sobre ele, ele fala: Abraão, amigo de Deus. Uma recíproca verdadeira. Agora perceba que essa aliança celebrada promoveu, sim, algo tão bonito, porque Abraão foi fiel até o fim, e Deus amou. E quando chega nos filhos de Abraão, Deus fez duas coisas: firmou a primeira aliança e renovou com o filho. Porque uma coisa é simplesmente o filho manter a palavra do pai, outra coisa é o filho declarar e ouvir do próprio Deus o firmar da palavra. Se não percebam, Deus faz uma outra aliança com base na primeira com Abraão, com Isaac. Capítulo 26 de Gênesis. Volte na sua Bíblia e olha que coisa maravilhosa. Deus chama Isaac em um tempo de dificuldade. Capítulo 26, os versículos 1 ao 6. Mas o verso 2 diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei a aliança que fiz com Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha que lindo. O Isaac ouviu o chamado do Senhor, querendo lhe dar amor. E o Isaac respondeu isso, dando amor a Deus. E Deus respondeu a Isaac, lhe dando coisas. Olha o verso 12. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor lhe abençoara. Diga para quem está ao seu lado todas as vezes que você preferir as coisas ao invés do Senhor, você não terá o Senhor e nem as coisas. Mas todas as vezes que você preferir o Senhor ao invés das coisas, você terá o Senhor que te dará todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Céu, aleluia. Bendito é o Rei,
Depois de Isaac, o Senhor decide ainda testar essa amizade, esse relacionamento. Vai no capítulo 28 e veja novamente o mesmo processo com Isaac. O reafirmar e o renovar de uma aliança, mas agora de Deus para com Jacó. Capítulo 28, verso 12. E diz: E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia! Que lindo! Como o Senhor é lindo! Ele buscava um relacionamento com Jacó e encontrou. E Jacó amou Deus até o fim de seus dias. Perceba que uma vez celebrada essa aliança, a ideia de Deus era que Jacó transmitisse isso para os seus filhos. E ele o fez. Transmitiu para os seus 12 filhos e os 2 netos. E eles creram, mas não conseguiram guardar a aliança como um todo. Mas creram na promessa, na palavra de Deus. Então o tempo passa, os anos passam, 400 anos passam, e Deus decide, portanto, reestabelecer essa aliança. Olha o Êxodo, capítulo 2, verso 24, rapidamente. Olha que lindo, como o Senhor faz com que essa aliança seja vista. Ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abrão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Deus ouviu o gemido deles, e Deus queria amor, uma aliança de amor. Então os buscou. Vai em Êxodo capítulo 19. Eu estou te mostrando o coração de Deus. Verso 5. Aí Deus diz a Israel agora. Deus o buscou e propôs uma aliança. E diz: Israel, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse a Israel: estou aqui, pronto para fazer uma aliança de amor com vocês. Deus queria derramar amor e receber o mesmo amor que Isaque havia dado, que Abraão havia dado, que Jacó havia dado. Mas Israel lhe dá uma resposta. Êxodo capítulo 32. Vem comigo, por favor. Enquanto Deus queria e buscava amor, Israel queria as coisas. Êxodo capítulo 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei. E fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram. E lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Que triste.
46 dias antes dessa cena aqui, Deus havia dito a eles: Israel, faz essa aliança comigo, celebrem comigo essa aliança, e eu vou cuidar de vocês, vocês serão meus filhos, serão meu povo, será a minha nação sacerdotal. E eles responderam: sim, Senhor, faremos tudo o que disserdes, somos capazes de fazer. Então Deus chamou Moisés ao monte, e Moisés ficou ao pé do monte 6 dias, e Deus chamou ele acima, e ele permaneceu 40 dias sobre o monte, na glória do Senhor. E Deus lhe deu a lei, as 2 tábuas. Deus lavrou da pedra e escreveu frente e verso das 2 tábuas o que ele chama de 10 mandamentos. E disse: Moisés, está ouvindo esse barulho? Moisés disse: é barulho de festa, Senhor. Estão celebrando. Deus disse: não, não é barulho de festa nem de guerra. Desce, porque eles já quebraram a aliança que eu fiz com eles. 46 dias. Deus havia manifestado toda a glória, todo o poder. Em 46 dias, vieram a Arão e disseram: Arão, não sabemos o que aconteceu com Moisés, não sabemos dele, faz um Deus para nós, que caminhe adiante de nós. O Arão, sem sequer questionar, disse: tragam-me os pendentes de ouro, seus brincos. E ele fundiu um bezerro de ouro, e quando terminou, fez um altar, sacrificou ao bezerro de ouro, e disse: ei, Israel, o seu Deus. E Israel cultuou o bezerro, e entraram em uma desgraça de promiscuidade e bebedeira sem fim. Deus ouviu o seu arraial. Quando Moisés estava descendo o monte e viu aquela festa, aquele carnaval, literalmente, se encheu da ira do Senhor. Então, ao mesmo tempo que se encheu da ira do Senhor, amava Israel, e antes de chegar, pegou as 2 tábuas da lei e as quebrou. Pergunte para quem está ao seu lado: por que Moisés quebrou a lei que Deus deu? Moisés sabia que se ele chegasse ali, diante daquele bezerro, e mostrasse a lei do Senhor, cujo primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim, cujo segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem a ela te encurvarás, nem a elas servirás, mas somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Se Moisés lesse, então pela lei, todo Israel seria morto pela justiça divina ali mesmo, porque esta era a sentença. A lei diz: pelo conhecimento da lei vem o pecado, e pelo conhecimento do pecado vem a punição. E a lei diz: o pecado de idolatria é morte. Então Moisés pensa: se eu ler os 10 mandamentos, todo Israel morre agora. Então eu vou quebrar a lei para proteger esse povo da ira de Deus. Que pastor é esse? Então Deus disse a Moisés: Moisés, deixa-me, e descerei sobre eles com o meu furor, e não ficará um só dessa semente, e de ti eu farei a minha nação sacerdotal. E Moisés disse: Senhor,
Tu és grande em misericórdia, és grande em juízo, mas muitíssimo grande em misericórdia. Perdoa esse povo. E Deus perdoou. Então Deus disse: farei uma nova aliança com vocês. Que Deus é esse, irmão? Êxodo capítulo 34. Rapidinho, vou terminar, irmão. É tão lindo isso aqui, cara. Aleluia. Verso 10, 11, 12. Quando Moisés sobe ao monte, Deus diz: Moisés, as 2 primeiras tábuas eu cortei da penha, eu lavrei e eu escrevi. Mas agora, você corte as pedras, lavre-a e traga para mim. Você quebrou as primeiras. Agora se vira e faz as pedras que eu vou escrever. Como ele é detalhista, não é? Já que tu quebrou e eu não mandei tu quebrar, faz agora, te vira, faz uma igual. Moisés faz uma igual, talhada, e sobe com aquelas pedras na mão, e Deus escreveu nela com o seu dedo. E a aliança dele. Então disse o Senhor: eu faço uma aliança contigo, e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo esse povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisa temível é o que farei contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Lançarei fora de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, em que há de entrar, para que não sejam eles por um laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus postes ídolos cortareis. Ele estabelece uma nova aliança. E Moisés assume essa aliança, de ensinar ao povo a aliança com Israel. E militou com Israel e os ensinou, sabe? Só que Israel continuava querendo as coisas. 10 vezes depois dessa cena, Israel tentou a Deus. 10 vezes Israel dizia: só comemos carne de perdiz, não aguentamos mais carne de perdiz, queremos outro tipo de carne. Deus mandava outra coisa. Só comemos pão, não aguentamos mais comer pão, queremos outro tipo de coisa. Deus mandava outra coisa. Só tem essa água aqui, não tem água para nós beber mais doce. Deus arrumava outra água. Estamos com muito sol, Deus mandava a coluna de nuvem. Estamos com muito frio à noite, esse deserto, Deus mandava a coluna de fogo. 10 vezes tentaram a Deus. Aí quando chega no capítulo 14 de Números, olham para Deus e diz: a terra que o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai, é boa, só que o Senhor não falou que a gente tinha que trabalhar por ela. Rejeitaram a terra. Então Deus disse: haja paciência. E decidiu condenar 40 anos pelo deserto, até que a geração de incrédulos fosse perdida. Outra vez, a aliança foi quebrada. Então, 400 anos se passam. E alianças vêm vindo. E Deus estabelece uma aliança com Davi. Eu preciso terminar com você para a gente orar. Olha aí rapidão na sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 7, verso 8. Olha que lindo o que Deus diz a Davi. Oh Jesus. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse rei sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e
e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade os aflijam, como dantes. Desde os dias em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que Ele te fará casa. Sabe o que significa isso aqui? Davi assume o reino de Israel e deseja construir uma casa para Deus. E convoca o profeta Micaías e pergunta: escuta, eu moro num palácio, mas a arca de Deus fica numa tenda. Eu estou a fim de construir um palácio para Deus. O que você acha? E Micaías diz: faz que tudo que tem no teu coração. Micaías foi para casa. Quando estava em casa, ele perdeu o sono. Deus falou com ele, disse: volta lá e fala para Davi que não é para ele fazer casa não. Ele tem as mãos ensanguentadas. Ele promoveu muita guerra. Eu tenho planos para ele. Vai lá e fala para ele essas coisas. Aí propôs essa aliança com Davi. Aí Deus diz: Davi, eu sei a tua fidelidade. Você foi o cara que eu escolhi. Você vai reinar sobre Israel, todo Israel. E eu vou dar paz. Teu reino não terá fim. Mas tem uma coisa, Davi: por causa do teu coração, por causa da tua fidelidade, eu faço uma aliança contigo. Ao invés de você construir casa para mim, um filho teu vai construir uma casa para mim. Mas eu é que vou construir uma casa para você. Deus diz: eu vou construir um palácio para você que rei nenhum nunca teve. Que isso, cara? E passam os dias, então Davi ora a Deus e diz: Deus, lembra que o Senhor falou para mim que ia construir uma casa para mim? Então, não julgue que o teu servo está te cobrando. Mas já que tu falou, teu servo está aqui, se tu quiseres fazer. Então Deus moveu os céus e terra e construiu um grande palácio para Davi. Que aliança! E disse: Israel, seja firme, e farei as beneficências de Davi sobre o teu povo. E disse Davi: nunca faltará rei no seu trono. Seu trono será eterno. Então tapinha no ombro do seu irmão e diga: a fidelidade de Deus não dura um mês, é de acordo com a eternidade. Eu queria ir muito mais além. Depois de Davi, Deus celebrou uma aliança com Salomão. É tão bonito que Deus disse a Salomão, lá no capítulo 3 de 1 Reis. Deus disse: Salomão, tu vais ser rei sobre meu povo. E o Salomão, cheio de humildade, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, quão maravilhoso é o teu povo, quão grande ele é. Eu sou um menino, eu não sei nem sair e nem entrar, Senhor. Como vou governar o teu povo Israel? E Deus diz: pede-me o que você quer. E ele diz: Senhor, eu só quero sabedoria para fazer certo, para saber entrar e saber sair diante do teu povo. E Deus disse: gostei da tua resposta. Por causa da tua resposta, vou fazer uma aliança contigo. Se tu guardares a minha aliança, eu vou fazer de você o rei mais conhecido e mais famoso de toda a terra. Eu vou te dar toda a riqueza que nenhum homem teve e nenhum outro depois de ti terá. E Deus fez de Abraão o homem mais poderoso de toda a terra, de Salomão. Fez dele o homem mais rico, mais importante de toda a terra. E disse: como somente guarda a minha aliança, enquanto guardares a minha aliança, o meu povo Israel será abençoado. E Salomão foi um grande rei. Amou a Deus. Mas ele esqueceu de seguir os passos de Davi, seu pai. E no final da sua vida ele se casou com várias mulheres. Em 1 Reis, no capítulo 11, depois você lê em casa, você vai ver que ele casou com Moabita, ele casou com Elamita, ele casou com Egípcio, ele casou com um monte de mulher. 700 vezes ele casou. Arrumou 300 concubinas, literalmente. E diz a Bíblia que no final da vida dele, as mulheres das quais ele casou, ele fez tudo o que Deus disse para não fazer. Em Deuteronômio, no capítulo 17, está a ordem do reino. Você vai ver lá quais são os princípios do reino. E tudo que Deus mandou um rei de Israel não fazer, Salomão fez no final da velhice. E a Bíblia diz: e ele deu ouvidos às suas muitas mulheres de outras nações, e construíram para elas palácios aos seus deuses, e se curvou aos seus deuses, cumpriu o desejo delas. E diz ainda o texto: e construiu Salomão um templo gigante a Camós, o deus de Moabe, que era o deus que amava sacrifícios cultuais de prostitutas, sexo ao vivo diante do altar. E disse: não andou nos caminhos de Davi seu pai, e Israel pereceu, porque Israel andou segundo seu líder Salomão.
E Deus disse: por causa de Davi, eu não vou destruir o teu reino agora, mas eu vou dar ao seu filho, e do seu filho eu vou dividir em 2 pedaços, por conta da sua infidelidade. Quebrou a aliança. Então, Deus ainda dá uma chance. Em 2 Crônicas 7,14, convoca Israel para o arrependimento. Mas esses também não deram ouvido. Ele celebra essa aliança com Israel. E Israel não guardou a sua aliança. Serviu a Baal, a Moloque, a Azera. Se inclinaram a outros deuses. Colocaram estátuas dentro do lugar santo, no templo de Salomão. Construíram altares a Baal dentro do Santo dos Santos. Então, quebraram a aliança. Jeremias, no capítulo 11, versículo 1 ao 14, você lê na sua casa. E Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, olha o que Israel fez comigo. Eu celebrei alianças com ele durante todo o tempo de vida deles. Mas todas as alianças eles quebraram. Eles me rejeitaram. E Deus diz assim: Jeremias, nem ore por eles. Não ore por eles, porque eu não vou ouvir. A que ponto chega? Mas quem ia fazer tanta maldade para com o seu rei quanto Israel fez para com Deus? Somente nós. Depois de tudo isso, Israel nunca mais conseguiu estabelecer uma aliança com Deus. 11 alianças Deus celebrou. E 11 alianças os filhos dos filhos não conseguiram honrar. Então ele decidiu celebrar uma 12ª aliança. Mas desta feita, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele usou Jeremias. E disse Jeremias, no capítulo 31, verso 31 ao 34. Diz Jeremias: vem um tempo, diga para o meu povo, vem um tempo que celebrarei uma nova aliança com vocês. Colocarei as minhas leis nos seus corações, escreverei dentro dos seus entendimentos. E nunca mais faltará conhecimento do Senhor sobre vocês. E vem Jesus. E através de Jesus, ele celebra uma nova aliança. É por isso que Jesus disse a Paulo, e nós lemos isso todas as ceias, em 1 Coríntios 11, verso 23 em diante. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Ele estabeleceu uma nova aliança. Agora perceba, se você me dá 5 minutos eu termino. Se o Antigo Testamento é cheio de alianças, formado de alianças, e todas elas foram feitas da parte de Deus, culminando para Israel, para que eles pudessem cumprir, celebrar e viver feliz. Essas alianças todas estabelecidas, elas possuem um firmamento. Diga comigo, por favor, todas as alianças de Deus no Antigo Testamento estão firmadas sobre 2 coisas: amor e promessas. Elas são construídas sobre amor e fidelidade, mas da parte de Deus é amor e promessas. Perceba que todas as vezes Deus fez uma aliança e fez promessa. Todas as vezes. Isso é maravilhoso. Israel quebrou a sua aliança várias vezes, mas ele se manteve fiel. Eu acho tão lindo uma fala de Deus. Se você procurar isso em Jeremias, no capítulo 31 e o verso 3, você vai ver que Deus vai dizer algo tremendamente lindo. Israel pecou, errou, faliu, mas eu não consigo esquecer eles. Aí no verso 20, Deus diz: Seu Efraim, eu sei que eu falo palavras duras contra vocês, eu sei que eu me levanto para justiçá-los, eu sei que eu faço chover sobre vocês a minha ira, mas como vou tirar vocês do meu coração? Como vou deixar de amar vocês? Então ele faz uma promessa no capítulo 31 maravilhosa para Israel: ainda que vocês se percam, eu não consigo deixar de amar vocês, não consigo deixar de cuidar de vocês, de pensar em vocês, de ver vocês.
Depois do verso 34, ele diz assim: gente, o único jeito de eu esquecer Israel é se qualquer um de vocês conseguirem medir o tamanho do universo. Ele diz isso. Se vocês conseguirem medir o tamanho do universo, então eu serei capaz de esquecer o amor que eu tenho por vocês. Já pensou que declaração? Uma aliança firmada em amor. E ainda faz uma promessa: nunca vou deixar vocês. Nunca vou deixar vocês. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado, de que ele nunca vai deixar você. Nunca, nunca vai deixar vocês. Nunca. Aleluia. Oh, como eu amo esse Deus, ele nunca vai te deixar. Maravilhoso. Aleluia. Agora diga comigo, por favor, todas as alianças de Deus no Antigo Testamento são construídas e firmadas com fidelidade. Ele é fiel. Eu queria que você chacoalhasse esse irmão bem, para ele dar um glória a Deus legal depois disso. Chacoalhe ele e diga assim: querido, ainda que eu e você sejamos infiéis em tudo, ele permanece fiel. Fiel. Glória a Deus. Diga comigo, por favor, todas as alianças de Deus no Antigo Testamento são firmadas na recíproca: se vocês fizerem, eu farei. Ele diz isso lá em Deuteronômio, no capítulo 28, e um monte de outros textos. Ele diz: Moisés, diga ao povo: se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes diligentemente todos os meus mandamentos e todos os artigos que estão escritos nesse livro, todas as bênçãos que estão escritos nesse livro virão após si e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serão os seus filhos, bendito será a sua casa, bendito será a sua fazenda, bendito será o teu trabalho, bendito será a tua semente, bendito será teu campo, bendito serão os teus animais, bendito serão as tuas crias. Eu farei com que a chuva desça no seu tempo certo, que o sol venha sobre as suas plantações e que elas deem um bom fruto. Eu farei com que o bom tesouro do Senhor caia sobre a sua terra, a chuva, e farei com que você seja cabeça e não cauda. Tu terás para emprestar e não tomarás emprestado. Tu serás grande e não pequeno. O Senhor te prosperará no campo, te prosperará na cidade, te fará prosperar na sua família, te fará prosperar em todo o tempo. Onde colocares a planta dos seus pés, serás abençoado, pois o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Então ele diz: mas se não praticardes todos estes mandamentos, todas as maldições deste livro virão sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldita será a tua mulher, malditos serão os teus filhos, malditos serão as tuas crias, malditos serão os teus animais, e assim por diante. Ele diz: faz, eu faço. Obedece, e eu dou. Provérbios 3, verso 8 e 9: honra ao Senhor com teus bens, com a tua fazenda, com tudo que você tem, então se encherão abundantemente os teus celeiros de vinho e os seus lagares de prosperidade. Deus está dizendo: faz a tua parte, eu faço a minha. Malaquias 3,10 diz: trazei a casa do Senhor todos os seus dízimos. Por quê? Porque se você fizer isso, veja o que ele faz: eu vou abrir as janelas do céu, vou abençoar vocês muitíssimo. Mas primeiro, faz. Depois, faz. Mateus 6, no versículo 17, se eu não estou enganado, diz: perdoai as nossas ofensas, assim como tem perdoado a quem me tem ofendido. 6,12. Aí ele diz: porque se não perdoardes as ofensas, de maneira nenhuma vosso Pai que está no céu não vos perdoará a vós. Marcos capítulo 11 diz: se não perdoardes uns aos outros, de modo algum Deus que está no céu perdoará os vossos pecados. Então ele está dizendo: faz, porque ele te faz. Então, diga para quem está ao seu lado: recíproca. Você faz, Deus faz. Você cumpre, Deus cumpre. Você traz, Deus traz. Quer uma notícia boa?
Então diga para quem está ao seu lado, por favor, fique em pé para dizer isso, por favor. Diga assim: mas então celebrou Deus uma nova aliança por Jesus Cristo, seu Filho, com a igreja, sua noiva. Diga: antes era muito sacrifício, todos os dias, mas agora Jesus só fez um para toda a eternidade. Você quer aplaudir? Aplauda com vivacidade. Sabe, todas essas alianças do Antigo Testamento, você tinha que fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Mas agora, na nova aliança, a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a aliança. Então só precisa você e eu crer no que Ele fez. E tudo aquilo que Ele viveu, e nós vivendo nele, pela fé, venha através para nós. Então, para terminar essa noite, diga comigo assim: antes você tinha que fazer para Deus fazer, mas agora Jesus fez para você ter. Não, que é isso, irmão? É melhor voltar para a velha aliança desse jeito. E tem muita gente ainda tentando viver na velha aliança, tentando comprar Deus, tentando negociar com Deus. Senhor, eu fiz, ó, tá vendo? Faz agora para mim. Quando na verdade a nova aliança, Jesus fez tudo. O que eu tenho que fazer então? Crer nele. Crer nele. Crer nele. Só vou dar um exemplo, a gente ora agora, para você ir embora cheio de fé. Certo dia chegou um moço em Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram o que Jesus respondeu? Ele disse: guarda os mandamentos. E ele disse: quais? Jesus diz: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade, Senhor. E Jesus diz: então você é um dos meus. Você está dentro do reino. Vende tudo que você tem então e dá aos pobres. Depois vem e me segue. Porque quem é do reino não precisa ter nada, porque o rei tem tudo, dá tudo que ele precisa. Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele ficou triste. Foi embora. Quando Jesus recebeu essa visita desse cara, em que tempo está? No Antigo Testamento ou Novo Testamento? Responde para mim. É nova aliança ou velha aliança? Mas a resposta de Jesus é: ele disse: o que eu faço para ser salvo? O que Jesus disse? Guarda os mandamentos. Que mandamentos são esses? A lei, o Antigo Testamento. Mas Jesus não é Novo Testamento. Ele estava vivo, não estava? Aí veio a cruz. Ele é crucificado. Ele ressuscitou. Aí Paulo está preso numa prisão lá em Filipos. Depois de um terremoto maravilhoso à meia-noite. Maravilhoso para nós, para eles foi ruim. O carcereiro, pensando que todos fugiram, tentou se matar. Paulo disse: não faças tal coisa, porque todos aqui estamos. Atos capítulo 16, verso 33. Então o carcereiro disse: ei, o que eu tenho que fazer para me salvar? Não é a mesma pergunta? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu não consigo perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não vai perdoar. Mas João disse: olha, você pode perdoar, porque Ele te perdoou primeiro, e o poder dele te aperfeiçoa a perdoar o teu próximo. Então agora eu posso viver uma nova aliança, ser livre para viver um relacionamento de amor. Vamos então
terminar esse momento aqui, eu queria que você inclinasse sua cabecinha, fechasse seus olhinhos. Talvez você tenha vivido numa prisão espiritual. Talvez a sua mente é bombardeada diariamente por perguntas de por quê, por quê? Por que não consigo? Por que não consigo perdoar? Por que não consigo amar? Por que não consigo largar o pecado? Por que não consigo fazer isso para agradar a Deus? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta bíblica para esse porquê é que sem fé é impossível agradar a Deus. A lei nos garante que temos que fazer de tudo pelas obras para sermos justos e agradar a Deus. Mas a mesma lei garante que nenhum homem é capaz, através de seu esforço pessoal, guardar toda a lei e ser justo, senão pela fé. É por isso que Abraão foi justificado pela fé. Portanto, agora, a única coisa que você precisa fazer é crer no que Jesus fez e crer que Ele, através da graça que conheceremos na próxima semana, é que nos leva para perto do Pai. Portanto, em nome de Jesus o Cristo, se liberte dessa prisão esta noite. Se liberte dessa acusação de coisas que aconteceu no passado, coisas que o diabo ainda fica na tua mente. Quando essas acusações vierem, diga para ele: eu criei no que Jesus fez e falou na cruz. Os meus pecados já foram perdoados. Eu já fui lavado no sangue de Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre mim. É o que Paulo diz em Romanos 6,14. Então ore sobre esse prisma agora. E quando você terminar a sua oração, você vai abraçar alguém e dizer a essa pessoa: você está livre pela graça. Enquanto uma canção vai ser cantada no final da minha oração, você vai abraçar alguém e vai dizer: você está livre por causa da nova aliança. Você pode ser feliz por causa da nova aliança. Você pode obter as bênçãos do reino por causa da nova aliança. Você pode ser sarado por causa da nova aliança. Ore comigo agora. Pai querido, é no nome de Jesus que eu oro. Eu oro com a tua igreja porque ela está absorvendo a tua palavra. Eu oro com a tua igreja justamente por conta da tua palavra, que é nos libertadora, que nos conduz a um caminho de vitória. É a tua palavra que nos arranca das prisões religiosas. É a tua palavra que nos tira dos sacrifícios judaizantes, religiosos, nos quais estamos presos, achando que é por meio de nossa força, de nossa performance, de nossa capacidade intelectual ou pessoal, que podemos agradar a Ti, Senhor. Mas a Tua palavra me ensina que é justamente pelo quanto eu creio em Jesus, o Teu Filho, e que a graça maravilhosa dele me ensina a fugir do pecado, e não me dá condições de pecar, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. As algemas da condenação não tem mais domínio sobre nós. Senhor, a acusação do pecado também não tem mais domínio sobre nós. As âncoras, Senhor, o peso da falta de perdão ou da mágoa incutida no coração não tem mais domínio sobre nós. Podemos ser livres, podemos escapar desse mal, podemos escapar dessa condenação, podemos escapar dessa dor da alma. Então leva essas pessoas, Senhor, a um nível maior de relacionamento contigo, através da aliança que Jesus estabeleceu com a igreja. Somos a tua igreja, Senhor. E se somos a tua igreja, e se vivemos essa aliança, Senhor, se o teu sangue nos purifica de todo pecado, então o diabo não tem mais domínio sobre o nosso corpo. Então as enfermidades não têm mais domínio sobre o nosso corpo. Então o passado não tem mais domínio sobre o nosso presente. Então as misérias não têm mais domínio sobre nossa vida. Então a frieza não pode mais habitar em nosso ser, porquanto podemos comportar o teu Espírito Santo, podemos nos agasalhar com o teu fogo, podemos expulsar toda a enfermidade. Sim, porque habita em nós a glória do eterno, a saber, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu lhe peço agora, Salvador querido, ajude-nos a crer na tua palavra e sermos livres e celebrarmos esta aliança que um dia foi feita com Jesus através da sua cruz. Eu peço agora
agora, Senhor. Abre o entendimento da tua igreja, para que ela possa vislumbrar. Abre a ideia da tua igreja para um caminho de espiritualidade. Que percamos, Senhor, essa mornidão, essa mesmice, e possamos invadir o terreno do sobrenatural e viver o sobrenatural. Que o teu reino venha sobre nós, que venha sobre nós a tua cura, que venha sobre nós o teu poder, que venha sobre nós a tua unção, que venha sobre a tua igreja a tua graça, que nos transporta de um mundo parado e morto para um mundo de vitórias e conquistas. Eu lhe peço isso agora, Senhor, em o nome de Jesus o Cristo, que reina para todo sempre. Eu lhe rogo essa bênção agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço em alguém e dizer: seja livre, meu irmão, pois a nova aliança te libertou. Abrace alguém, despeça desse alguém e diga: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Tudo pode mudar. Que Deus te abençoe e te guarde.